Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Jefferson Roque e te abençoo neste dia de uma forma poderosa. Nós estamos estudando Romanos, vamos dar início no capítulo 8. Que Deus abençoe sua vida, prestem em nome de Jesus atenção, adquira a Bíblia, você que não tenha, se inscreva no canal, clique no sininho, no nome de Jesus Cristo. No capítulo passado, nós aprendemos que a lei, ela foi anulada para dar lugar ao Novo Testamento. A graça, a palavra do Senhor nos fala que a tua graça nos basta. Se você receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, crendo nele como Filho de Deus, de todo o seu coração, você será salvo. Você recebeu o Filho de Deus, que é o caminho para a vida. Ninguém chegará a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. E Ele é a verdade. Essas palavras saíram da boca dele. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Jefferson Roque e já convido você para nós iniciarmos Romanos capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não há explicação mais clara do que esta, meus irmãos. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, se você estiver em Jesus Cristo, você foi liberto da lei do pecado, da lei da morte. Você foi liberto, graças ao Senhor Jesus. Não há nenhuma palavra mais direta do que esta, dentre tantas e outras que já foram mencionadas aqui. Amém? Porquanto o que era um impossível para a lei, isto, como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Amados, olha o que a palavra do Senhor nos fala. Então, toda pessoa, quando ela se inclina para as coisas e os desejos da carne, não é? Essa pessoa se torna inimigo de Deus, a inimizade de Deus com Deus. Um exemplo, Deus, ele pega o seu filho e entrega para a humanidade. O seu filho sem pecado, o seu filho poderoso, sendo o próprio Deus, ele vem na forma de carne, em semelhança ao pecado, porque Jesus recebeu todo o pecado da humanidade sobre ele e morreu por todos nós, por toda a humanidade. Aí alguém não quer Jesus, rejeita Jesus. E nós sabemos que, infelizmente, milhões de pessoas não querem Jesus, não recebem Jesus como Salvador nem Senhor. Não é verdade? Então, esta pessoa, ela se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus enviou aquilo que ele tinha de mais precioso. Aquilo que o Senhor, nosso Deus, tem de mais precioso, ele deu. E a pessoa desprezou. Você já imaginou, você que ama seu filho, a sua filha, quando seu filho chega em casa, ou se já chegou alguma vez, né, em casa, sua filha, e fala que alguém está destratando ela, maltratando, você não fica muito triste, muito chateado?
né? Se você chegar frente a frente do seu filho, da sua filha, e eles estiverem chorando, e você perguntar: o que é que foi, meu filho? O que é que foi, minha filha? E eles contar: lá na escola tem uns meninos que batem em mim, me chamam de feio, de feia, e essas coisas que a gente já sabe. Aquilo não cria dentro de nós uma sensação muito ruim, irmãos? Para até mesmo os que estão em Cristo Jesus, que não querem viver em discussão, mas não dá uma sensação ruim dentro do coração, na alma? A gente não quer ir lá na escola para ver o que está acontecendo? Não que a gente vá para brigar, mas a gente quer ir lá conversar com a diretora. A gente quer saber o que está acontecendo aqui, que meu filho, minha filha chega lá em casa chorando, dizendo que os meninos estão xingando ela, xingando ele. A gente não tem que esclarecer. A gente como pais, nós como pais, nós não temos que esclarecer essas coisas. Por que a gente é assim? A gente é assim porque a gente ama. A gente ama o filho da gente. Agora, imagine o Deus Todo-Poderoso que criou todo o universo. E a palavra do Senhor nos fala assim, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aí a pessoa está aqui nesse mundo, preferindo os carnavais. Nós não estamos julgando as pessoas do carnavais, porque nós não podemos julgar ninguém. Mas a pessoa prefere os carnavais, as pessoas preferem as bebedices, as mentiras, as piadas imorais, né? Os enganos, as drogas. A pessoa está preferindo isso. Você acha que quando chegar no dia do juízo, porque vai ter um julgamento final, né? E louco quem não acredita nisso. Vai ter um julgamento final. Imagina no dia do julgamento, todos comparecendo a essa pessoa que desprezou o Filho de Deus. Essa pessoa, ela consegue, será, ser absolvida? Será que essa pessoa ela vai conseguir o perdão? Pode entrar, venha para o meu reino. Pode entrar, você zombou, você debochou, você caçoou, você se drogou, você roubou, você prostituiu, você mentiu, você não se arrependeu. Eu te chamei para o arrependimento. Eu te chamei, você fez tudo isso, mas você não quis. Mas pode entrar assim mesmo. Vocês acham que isso vai acontecer, irmãos? Lógico que não. Quando alguém é convidado ao arrependimento ou pedir desculpa, aquela pessoa ela tem que se arrepender e pedir desculpa para que as coisas voltem à normalidade, não é? Então, igual eu dei o exemplo aqui das crianças. Aí às vezes o coleguinha lá brigou, mas pede desculpa, né? Desculpa, não vou fazer mais. Então acabou. O problema ali está resolvido. Não é verdade? Então a humanidade, ela tem preferido mais, né? Como nós estamos na época aqui agora do carnaval, você vai ver milhões de pessoas que estão pulando vários e vários dias, achando que aquilo ali é uma felicidade, é uma alegria, né? E regada o quê? A bebida alcoólica, regada a muitos, infelizmente, muitos enganos, mentiras, traições, né? A gente não fala que é todos, mas muitos estão ali sendo levados ao matadouro, conforme a palavra do Senhor, como um boi, o boi levado ao matadouro. Tem pessoas que vai e participam dessas festas porque os amigos estão indo. Vamos lá também, você vai ficar aí na sua casa, vamos para lá. E às vezes larga até o caminho do Senhor. Muitos, viu, irmãos? Que até vão na igreja, estão lá às vezes acompanhando a pregação, não conseguem às vezes resistir o pecado que habita nos membros dele. Mas por quê? Porque não se fortaleceu do Senhor. E quando nós nos fortalecemos do Senhor, que é o homem espiritual, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como está escrito aqui em Romanos 8. Você viu aqui, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, que me livrou da servidão do pecado. Amém? Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Os que estão na carne, amados, não podem agradar a Deus. Não adianta, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Mas Deus não é assim. O olhar de Deus não é assim. O olhar de Deus para nós não é como o seu olhar para uma outra pessoa. Vamos supor, alguém faz o bem, né? Ali, dá uma cesta básica, ajuda alguém com remédio. E nós devemos ser assim. Amém, queridos? Mas vamos supor, aí alguém fala assim, não, fulano é tão bom, né? Fulano ajuda, faz isto, faz aquilo, né? Pena que essa pessoa, ela comete isso, aquilo outro lá. Mas ela é uma pessoa boa. Mas para Deus não é assim. Deus, ele coloca aqui na palavra dele que a pessoa que vive na carne, na imoralidade, na imundícia, ele quer que essa pessoa de fato se arrependa e abandone o pecado. Porque se a pessoa morrer assim, ela vai perder a sua salvação. A realidade é essa, está na Bíblia. E isso é palavra de amor. Deus não está falando com a pessoa xingando, sai de perto de mim. Não, pelo contrário. Deus, por meio de Jesus Cristo, abre os braços para todos, conforme está escrito na palavra do Senhor, que Ele veio para os doentes, Ele veio para os imundos, para os impuros, para o que? Santificar, para limpar. Porque os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Amém? A terra estava enferma, diz a palavra do Senhor, enferma. Então o nosso Senhor, nosso Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus para nos curar por meio do sangue de Jesus Cristo, nos santificar. Deus não tem prazer na pessoa que vive na obra da carne. Vós, poreis, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Amém, queridos? É a verdade. Está vendo? Se o tal não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Tá? É que é Romanos 8. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daqueles que do morte ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará, vai ressuscitar os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amados irmãos, vocês observam aqui? Se vivermos pelas obras da carne, morreremos. Mas se vivermos pelas obras do Espírito, aí sim viveremos. Morreremos pelas obras da carne e viveremos pelas obras do Espírito. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Amados, que ensino que o Espírito de Deus tem nos passado. Muitos têm se envergonhado do Evangelho, né? Muitos têm olhado outras pessoas, às vezes comentando,
falando, né, para as outras pessoas, assim, a respeito, fulano está indo na igreja, fulano agora é crente, fulano aceitou Jesus. Irmãos, isto é uma honra. Isto é uma honra. Corajoso é uma pessoa que aceita e recebe Jesus Cristo, sim, porque o mundo vai contra. O mundo não aceita Jesus. O mundo vai contra Deus. O mundo quer que você e eu, nós façamos as obras da carne. O mundo quer que eu e você vivamos, amados, jogados de um lado para outro, como a onda do mar, como a palavra do Senhor fala, como uma folha seca levada ao vento. Mas o Espírito de Deus, Ele quer nos salvar. O Espírito de Deus quer nos levar para um lugar melhor. E futuramente, brevemente, em nome de Jesus, nós estaremos lá. Mas é necessário padecer, como está escrito aqui, por Jesus Cristo. Negue a sua carne, rejeita as suas vontades, faça força. Fala assim, em nome de Jesus, eu sou mais forte do que esse vício, eu sou mais forte que essa prostituição, eu sou mais forte que essas coisas erradas, eu sou mais forte que esses roubos e adultérios. Em nome de Jesus, nada pode me parar, porque o Espírito de Deus habita em mim. E peça ao Senhor, Ele vai habitar em você. Aleluia. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Aleluia. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança do que a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia! Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que não havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e a ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito e de muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que maravilha! Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha aqui, amados, até aqui um instante. Quem vai intentar
acusações contra os escolhidos de Deus. Se nós seremos justificados pelo próprio Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho, a qual nós estamos buscando sermos parecidos com Jesus, conforme está escrito aqui, por modo de sermos iguais à sua imagem, e sendo purificados agora por esse corpo que foi até o momento corrompido pelo pecado, mas agora limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Quem vai intentar? Quem vai nos acusar? O diabo vai acusar? Se nós não pertencemos mais ao inimigo, o diabo vai acusar você se você não é mais do diabo? Não, de maneira alguma, porque não há condenação aos que estão em Cristo Jesus. Se você é de Jesus Cristo, você foi agora adotado por um amor. Nós somos agora chamados e recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia. É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você compreende? Não há outra pessoa. Lá não vai estar Maria intercedendo por você, sendo salva, mãe de Jesus Cristo, né? Deu a luz ao Filho de Deus por meio do Espírito Santo, não é? Não tem doutrinas que ensinam a isso? Que Maria intercede por nós junto a Deus, junto a Jesus? Não. Aqui está nos falando que Jesus está junto a Deus, à direita de Deus, à destra de Deus, intercedendo junto ao Pai por nós. Pedro não vai fazer isto, Paulo não vai fazer isto, Tiago, Judas, não é verdade? Timóteo, nem Tito, nem Lucas, nem Mateus, nem Marcos, nem o próprio João que subiu e viu todas essas coisas que nós mencionamos em Apocalipse, que está no céu. Mas quem fez isso? Quem que morreu e ressuscitou pelo poder de Deus? Quem que derramou seu sangue? Quem que foi enviado? Quem a Escritura fala que é o meu Filho amado? O próprio Pai fala: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Nós temos que ouvir a Jesus. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia! Que palavra, hein, irmãos? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Será, irmãos, que dá para compreender? Dá para entender? Você, meu amado, que está afastado desse caminho, volte para o Senhor Jesus. Volte enquanto há tempo. Volte porque o Senhor te ama. Você que está ouvindo essa palavra pela primeira vez, receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Abandona os vícios, abandone essas coisas erradas. Ele te dá força. Em nome de Jesus, você é minha irmã, você é meu irmão. Você é especial demais para o Senhor. Você é amado, amada, muito, muito amado mesmo. E aqui nos fala que nada vai poder nos separar do amor de Deus. Nem a espada, nem a nudez. Você vê, nem a tribulação. Irmãos, ainda que você venha estar passando luta, nada se compara com o amor de Deus por você. Jesus morreu por todos nós. Aleluia, graças a Deus. Então aqui nós chegamos
ao fim desse capítulo 8. Se inscreva no canal, clique no sininho, faça os comentários em nome de Jesus. Convide mais pessoas para estar participando no nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre convosco.